Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que estou aqui para compartilhar uma palavra. É uma palavra que Deus tem colocado ao meu coração, pois estamos caminhando com o Projeto Amor na igreja, todas as sextas-feiras aqui nas ruas do bairro Tristeza. Eu vou compartilhar algo sobre origem, né? Já que estamos nessa passagem de Natal, eu quero falar sobre origem, né? E o Espírito Santo tem falado comigo sobre a origem, não a origem geográfica, mas a origem espiritual que todos nós temos no Senhor. O Espírito Santo me mostrava que quando a gente fala de Natal, a gente sempre fala, né, sobre a nossa origem geográfica. Jesus nasceu em Belém, o Leonardo nasceu em Porto Alegre, você sabe a cidade que você nasceu, mas o Espírito Santo me falava muito além de uma origem. E a origem que o Espírito Santo me falava é a origem espiritual. Fui na palavra para buscar essa palavra origem e me deparei com uma palavra que está lá em Isaías 9:6, onde o Espírito Santo me mostrava de uma maneira, né, reveladora qual é a origem do Senhor Jesus. Quem puder, acompanha comigo a palavra lá em Isaías 9:6. A palavra diz assim: porque um menino nasceu, e um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Amém? Ao terminar de ler, irmãos, o Espírito Santo me mostrava que essa origem espiritual de Cristo, ela veio para revelar um propósito, ela veio para cumprir um propósito. Porque fazendo os estudos, alguns estudos, eu vi que toda vez nos estudos que eu fiz, quando citava Jesus Cristo como um maravilhoso conselheiro, isso estava inteiramente relacionado às nossas orações. Porque são nas nossas orações que Jesus, por intermédio do Espírito Santo, nos dá os conselhos. Quando nos estudos que eu fiz falava que Jesus é um Deus forte, porque Ele está na frente de todas as nossas batalhas. A gente vê que todas as batalhas que nós lutamos, quando nós colocamos o joelho, é o Senhor Jesus que está junto conosco. Jesus também, nesses estudos que eu fiz, é o Pai da eternidade, porque foi na cruz. Foi na cruz, irmãos, que Jesus entregou o seu corpo, entregou o seu sangue, verteu o seu sangue, para que a gente pudesse ter um plano de salvação. Então Ele é o Pai da eternidade, porque Ele nos garantiu o plano da salvação. E o Príncipe da Paz, muito interessante, porque tem vários versículos que falam sobre paz nas Escrituras Sagradas. E esse estudo que eu fiz, confirmando com aquilo que o Espírito Santo também fala ao meu coração, tem uma palavra que João 14:27 que diz, né, da paz que Cristo dá, ela não é igual à paz que o mundo conhece. Então é fantástico saber que essa é a origem do nosso Senhor Jesus. Ele vem com essa origem de propósito. E o Espírito Santo começou a me questionar: meu filho, Leonardo, você já sabe a origem do teu Senhor? E o Espírito Santo começou a me perguntar: qual é a tua origem? Irmãos, eu fiquei alguns dias com esse questionamento do Espírito Santo, porque eu tenho aprendido nessa caminhada de 11 anos de Evangelho, e quando a gente faz perguntas para o Espírito Santo, ele nunca nos vem com uma resposta pronta.
Muitas vezes, ou na maioria das vezes, as respostas vêm em forma de outras perguntas. E o Espírito Santo me perguntava: Leonardo, qual é a tua origem? Fiquei alguns dias, irmãos, pensando: qual é a minha origem? Todos sabemos que a origem é para sermos uma origem com propósito, e esse propósito está em Deus. Deus nos fez originais, irmãos. Eu compartilhei isso na casa de recuperação e dei como exemplo, né, para que possa ser vislumbrado para os acolhidos da casa. Fiz uma analogia dizendo, né, um carro zero, quando sai da fábrica, ele tem todas as suas peças originais. No jargão da engenharia mecânica até falam, né, no jargão do automotivo falam que são peças genuínas, ou quer dizer, são peças verdadeiras. Trazendo para o campo espiritual, né, nós também fomos originados numa verdade, temos uma origem em Deus. E como eu estava falando anteriormente sobre um veículo, né, todo veículo, quando sofre um acidente, que ele é impactado, ele é corrompido, o seu estado original, dependendo do proprietário do veículo, esse proprietário ele pode colocar peças similares ou peças originais, genuínas. E trazendo novamente para nossa vida, no dia a dia, o Espírito Santo começou a falar muito comigo, que toda vez que a minha origem ela é corrompida pelo pecado, e desde o princípio, lá com Adão e Eva, no Jardim do Éden, a nossa originalidade vem sido corrompida pelo pecado. Satanás foi falar com Adão, Eva, como uma serpente, distorcendo a verdade, fazendo que os dois pecassem e fossem corrompidos. Eles perdiam a originalidade de Deus. E o mesmo ocorre até hoje com a minha vida e com a tua vida. Quando pecamos, nos afastamos de Deus. A palavra diz que o pecado nos afasta de Deus, nos corrompemos. E por que eu falo, e eu usei essa analogia de um carro? Porque toda vez que eu me corrompo pelo pecado, e que de alguma forma, assim como Adão e Eva, a gente mancha, a gente deturba essa originalidade de Deus, nós ficamos corrompidos. E aí, voltando para a analogia, eu posso ser como um proprietário daquele veículo, ou eu posso escolher por peças similares ou peças originais. Talvez no campo espiritual, essas peças elas têm outra conotação. Porque quando eu estou em pecado, eu posso optar por continuar alimentando o meu pecado, e aí as obras do Espírito, as obras da carne, lá em Gálatas 5:19, falam sobre isso. Eu posso alimentar o meu pecado e seguir corrompido com essas peças espirituais. Só estou usando essa analogia para deixar bem ilustrado. Ou eu posso optar por peças genuínas, ou os frutos do Espírito, que são elementos do nosso Espírito, os frutos do Espírito, conforme a palavra lá em Gálatas 5:22 até o 25, que vão me reconectar com Deus e que vão fazer eu voltar para a minha originalidade em Deus. A palavra lá em Gálatas 5:22 fala sobre os frutos do Espírito, né? E os frutos do Espírito fala de benignidade, mansidão,
fala de piedade. Os frutos do Espírito, eles nos conectam com Deus. Fiquei algum tempo pensando e meditando sobre isso, irmãos. E essa manhã estou aqui compartilhando isso, porque é de extrema importância nós sabermos a nossa origem em Deus, para que o pecado não deixe que você seja uma pessoa sem os princípios de Deus, que a gente não seja mais uma pessoa que perdeu esse original de Deus. Não, irmãos, Jesus, ele morreu lá naquela cruz, para que tudo que o diabo tirou, porque Satanás veio para roubar, matar e destruir, Jesus Cristo veio para responder a cada ação de Satanás. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Satanás veio para roubar a nossa santidade, ele veio para matar a nossa intimidade com Deus, e ele veio para destruir o nosso plano de salvação. E Jesus veio para mostrar um caminho de santidade. Jesus veio para falar uma verdade sobre quem a gente é, e Jesus veio para trazer a vida eterna em resposta à destruição de Satanás. Então, no momento que eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador, fazendo, trabalhando, desenvolvendo os frutos do Espírito, que são peças, né? São elementos originais para a minha vida, eu volto a ter a originalidade de Deus, algo que o inimigo, o pecado, tenta deturpar na minha vida, mas eu volto desenvolvendo os frutos do Espírito, eu volto à originalidade de Deus, volto a amar o próximo, volto a servir na obra e principalmente volto com fé, um posicionamento de fé